Adaptação ao treinamento quadro geral. Independente do tipo de estímulo promovido pelo exercício, a adaptação que ocorre nas fibras musculares resulta em um aumento da quantidade de proteínas específicas. O estresse do exercício estimula as vias de sinalização celular nas fibras musculares de contração que ligam os ativadores de transição. Esses ativadores de transição são responsáveis pela ativação de genes específicos que então determinam a síntese de novas proteínas. A ativação genética resulta na transição de um RNA mensageiro, mRNA, que contém informação genética para uma determinada sequência de aminoácidos proteica específica. O RNA sai do núcleo e vai para os ribossomos, e lá a mensagem é reproduzida em uma proteína específica. As proteínas individuais que diferem quanto à estrutura e função e os tipos específicos de proteínas contidas em uma fibra muscular determinam as características do músculo e a sua capacidade de executar determinados tipos de exercício. Vale lembrar que apenas uma série de exercício de resistência não é suficiente para produzir alterações significativas nas proteínas contidas em uma fibra muscular. Mas essa única sessão de exercício proporciona alterações curtas na homeostasia celular que, se repetidas por uma extensão de tempo, resultam na adaptação induzida pelo exercício específico associado ao treinamento prolongado. E o processo de adaptação ao treinamento induzido pelo exercício, a partir de uma perspectiva mais geral, ocorre da seguinte forma. A contração muscular durante uma sessão de treinamento gera um sinal que promove a adaptação muscular com o aumento da contração de mensageiros primários e secundários. E esses mensageiros iniciam uma cascata de eventos sinalizadores que coordenados resultam na expressão aumentada de genes específicos e síntese de proteínas específicas. Uma série de exercícios gera um aumento passageiro na quantidade de mRNAs específicos, que normalmente atinge o pico durante as primeiras 4 a 8 horas de pós-exercício e volta aos níveis basais dentro de 24 horas. E como podemos ver na figura, temos a elevação e o declínio dos níveis de mRNA de 3 proteínas musculares distintas, após uma série de exercícios. Elas atingem um pico durante as 4 a 8 horas após os exercícios que voltam aos níveis basais. Podemos notar que os níveis de RNA aumentam de velocidade diferente e atingem o pico de períodos de tempos variáveis após uma sessão de exercícios. Esse aumento induzido pelo exercício dos níveis de RNA resulta na síntese aumentada de proteínas musculares específicas, e dessa forma, o exercício repetido diariamente produz um efeito cumulativo e leva ao aumento progressivo dos níveis de proteínas musculares específicas que melhoram a função muscular. Como podemos ver nessa próxima figura, temos o aumento induzido pelo treinamento dos níveis de 3 proteínas musculares diferentes durante um período de 12 semanas de treinamento. Por esse motivo, a manutenção de um nível constante de condicionamento exige séries regulares de exercício, e também é possível perceber na imagem que o aumento induzido pelo treinamento de concentração de proteínas musculares são um processo gradual em que ocorrem elevações amplas dos níveis proteicos musculares durante as primeiras semanas de treinamento, seguida de um acúmulo mais lento de proteínas à medida que o mesmo se desenvolve. Especificidade das respostas do treinamento físico. As adaptações induzidas pelo exercício nas fibras de músculo esquelético são específicas para o tipo de estímulo fornecido pelo exercício, isto é, os exercícios de resistência versus força. Modos distintos de exercício promovem a expressão de genes diferentes nas fibras musculares ativas. Especificamente, os exercícios de força e resistência promovem a ativação de diversas vias de sinalização celular. Dessa forma, genes diferentes são ativados, o que resulta na expressão de diversas proteínas. Exemplificando, o treinamento de resistência prolongado resulta numa variedade de adaptações metabólicas e pouca alteração do tamanho da fibra muscular. Em contraste, o exercício de força com carga pesada resulta no aumento da síntese de proteínas contráteis e hipertrofia muscular. Consistentes com os diferentes resultados funcionais induzidos por essas modalidades distintas de exercícios, as vias de sinalização e mecanismos moleculares responsáveis por tais adaptações são diversas. Vias transdutoras de sinais primários no músculo esquelético. São sinais primários para adaptação muscular induzida pelo exercício.
Nós temos, por exemplo, o alongamento mecânico ou alongamento muscular, que acontecem quando o músculo se contrai e dessa forma a força mecânica imposta pela fibra muscular, ela deflagra o processo de sinalização para obter a adaptação. O alongamento passivo dessas fibras musculares, ela estimula diversas vias bioquímicas sinalizadoras, como a ativação de proteína quinase e as cascatas de sinalização do fator de crescimento de insulina SMIL, a IGVF. Dessa forma, essas fibras elas são capazes de notar a diferença de intensidade e de duração quando se trata de exercícios de força e exercícios de resistência. Temos também um grande mecanismo de sinalização, o cálcio, que fica livre, né, dentro do citoplasma, de forma que ele ative várias enzimas e outras moléculas de sinalização que promovem a síntese de proteína. A quinase dependente de condolina, ela é um membro da família de enzimas promotoras de fosforilação de diversos substratos proteicos, que após ativada na quinase dependente de condolina, pode iniciar uma cascata de sinalizações nas fibras musculares que contribuem para a adaptação do músculo no treinamento físico. Nós vimos alguns capítulos anteriores a forma que o exercício ele altera os níveis de cálcio e controla a sinalização medida pela molécula, que é quando a ativação neural ela controla a contração do músculo e aquela promovendo a liberação de cálcio a partir do retículo sarcoplasmático e a interrupção do cálcio a partir do citossol, que vai de volta para o retículo sarcoplasmático por meio da ação das bombas de transporte ativos de cálcio. Radicais livres. Os radicais livres são sinais relevantes, né, moléculas que produzem sinais relevantes para a adaptação muscular em relação ao treinamento físico. A produção durante a execução do exercício pode ativar o fator nuclear NF-κB e a P38, né, que são moléculas ativadas por mitogênio. A NF-κB ela é essencial como ativador de transcrição e exerce papel decisivo na expressão de várias proteínas musculares. A P38, quinase intracelular, que exerce papel de sinalizador. Mais à frente nós veremos um pouco mais sobre essas moléculas. Agora, falando sobre os mensageiros secundários dos músculos, essas moléculas sinalizadoras são ativadas através de um dos quatro primeiros vias de sinalização, né, as primeiras vias, e atuam direta ou indiretamente, aumentando a expressão de genes de proteína nos músculos. São ativadas para medir o sinal induzido pelo exercício de promoção e adaptação. Essas moléculas nós temos a MPK, que é uma molécula sinalizadora ativada durante um exercício intervalado de alta intensidade e o treinamento aeróbico submáximo por consequência das mudanças de níveis de fosfato, energia, da fibra muscular. A MPK ela regula numerosas vias que produzem energia nos músculos de maneira que estimule a captação da glicose, oxidação de ácidos durante o exercício. Ela pode inibir os componentes da via de sinalização de IGVF. Já a P38 ela é uma molécula sinalizadora importante que sofre a ativação junto com as fibras musculares durante a execução do exercício de resistência. A P38 na produção de radicais livres por meio do exercício seja o principal sinal de ativação da P38 nas fibras musculares. Então a gente vê que um dos principais
fatores de ativação dessa molécula é por meio das moléculas de radicais livres. Já a PGC é um dos principais reguladores de biogênese ativada pelo treinamento intervalado de alta intensidade e exercício de resistência. As principais reguladores de biogênese mitocondrial, junto com as células, é a PGC. Auxilia também na atividade de transcrição que promovem biogênese mitocondrial pós-exercício. Ela atua também na elevação da capacidade da capacidade muscular induzida pelo exercício, de metabolização das gorduras e na absorção da glicose para dentro da fibra muscular. Então a gente vê que a PGC ela tem funções importantes em relação a esse trabalho de adaptação muscular, né, das fibras musculares. A quinase dependente de calmodulina, que foi citada desde nas primeiras vias, ela é ativada durante o exercício de treinamento aeróbio. Ela influencia a adaptação muscular induzida pelo exercício ao contribuir para a ativação de PGC. A IGF ela regula o crescimento muscular e a NF-κB ela é um ativador de transcrição que pode ser ativado pelos radicais livres já produzidos nos músculos em contração. Então, ela trabalha já no músculo que já está sendo contraído. Olá, pessoal! Nós vamos falar agora sobre os eventos sinalizadores que levam ao crescimento do músculo induzido pelo treinamento de resistência. Bom, nos nossos estudos anteriores, aprendemos que o treinamento de resistência pode aumentar o VO2 máximo entre 20% e 50%, além de melhorar o desempenho em eventos de resistência submáximas. A melhora induzida pelo treinamento ela é promovida pela ocorrência de alterações no nível celular, bem como nas fibras musculares, cardíacas e esqueléticas. E nesse tópico, nós vamos destacar os principais eventos sinalizadores induzidos pelo exercício de resistência que promovem adaptações moleculares nas fibras musculoesqueléticas, logo seguida ao treinamento físico de resistência. Bom, as contrações musculares repetidas durante o exercício de resistência submáxima, elas deflagram uma cascata sinalizadora junto às fibras musculares ativas. Como resultado, a biogênese mitocondrial troca fibras musculares rápidas por fibras musculares lentas e ocorre também o aumento da expressão de enzimas antioxidantes importantes. Bom, e para a gente visualizar todo esse processo, a nossa colega Ivonara vai explicar através de uma imagem. Nesta ilustração, mostra como o músculo reage aos exercícios resistidos. Observem os aumentos da proporção de AMP, adenosina monofosfato, e de ATP, adenosina trifosfato. Induzidos pela contração, ativam a AMPK, proteína quinase ativada por monofosfato de adenosina. Esta, por sua vez, é uma enzima envolvida na regulação da homeostase energética do músculo, enquanto os níveis celulares elevados de cálcio livre se fazem necessários para a ativação da CAMK, proteína quinase C, e a calcineurina. A calcineurina ela atua como molécula sinalizadora na promoção e na transformação rápida lenta do tipo de fibra. Observa-se que as contrações musculares provocam um aumento da contração de radicais livres, que atuam como sinal primário na ativação tanto da P38, que é a proteína sinase ativada por mitógeno, como a NF-κB, que é o fator de transcrição nuclear KB. Ativação de 3 sinais secundários, a MPK, a CAMK e o P38, promovendo a biogênese mitocondrial por acionamento do principal regulador de biogênese mitocondrial, que é o PGCE,
PGC1-alfa. O PGC1-alfa, por sua vez, também contribui para a transformação rápida lenta do tipo de fibra induzidos pelo exercício. Por fim, observa-se que a ativação do PGC1-alfa, proteínas coativadoras que atuam como regulador inflamatório, e a NF-κB promovem a expressão induzida pelo exercício de enzimas antioxidantes musculares importantes. E aí, pessoal, como vocês estão? Aqui é Matheus e eu vou falar um pouco do treinamento de resistência e as ligações existentes entre o músculo e a fisiologia sistêmica. As outras apresentações nos informaram sobre a importância das alterações que ocorrem localmente no músculo que foi submetido ao treinamento de resistência em termos da manutenção da homeostasia durante o trabalho submáximo prolongado. Todavia, as mesmas alterações também, é necessário saber, se relacionam com as respostas diminuídas da frequência cardíaca, ventilação e níveis de catecolamina medidas durante o trabalho submáximo após um programa de treinamento de resistência. Mas vamos lá, será que existe alguma relação entre as alterações ocorridas na musculatura e a melhora da resposta de frequência cardíaca e ventilação ao exercício? Bora ver? Para a gente analisar isso, vamos recorrer a um estudo que foi feito. Esse estudo fizeram sobre o treinamento de resistência e ele demonstra a importância do músculo treinado na resposta corporal geral a uma série de trabalho submáximo, onde cada um dos participantes treinaram a perna direita e a perna esquerda, mas isso foi testado separadamente em um ergômetro de ciclo, a uma taxa de trabalho submáxima, antes e durante o programa de treinamento de resistência. A frequência cardíaca e a ventilação foram medidas ao final do teste do exercício submáximo e a amostra foi retirada uma amostra de sangue para monitorizar as alterações de níveis de lactato, adrenalina e noradrenalina. Durante o estudo, cada indivíduo treinou somente uma perna durante 13 sessões. Ao final de cada semana de treinamento, os indivíduos foram testados a uma mesma taxa de trabalho submáxima. Então, o que ficou evidenciado nesse estudo? Mostrou que as respostas de frequência cardíaca, ventilação, lactato e níveis plasmáticos de adrenalina e noradrenalina diminuem no decorrer do estudo. Quando terminou esse programa de treinamento, a perna não treinada foi então treinada 5 dias seguidos com a mesma taxa de trabalho aplicada à perna que já havia sido treinada anteriormente. Todos os sistemas responderam como se nunca tivessem tido ou se tivesse sido exposto ao treinamento físico. Dessa maneira, não houve a transferência do efeito do treinamento de uma perna para a outra. Esse exemplo mostra que as respostas de frequência cardíaca, ventilação e catecolamina plasmática ao exercício submáximo prolongado não são determinados pela adaptação específica de cada órgão ou de cada sistema. Ele se dá pela condição de treinamento dos grupos musculares específicos engajados no exercício. Mas como isso é possível? E falando de uma maneira melhor. O rendimento dos centros de controle cardiovascular e respiratório é influenciado pela entrada de informações procedentes dos centros cerebrais superiores, ou seja, onde ocorre o início da tarefa, e dos músculos que realiza a tarefa. Então, uma redução do recrutamento da unidade motora ou uma diminuição do rendimento dos receptores nos músculos atuantes em relação ao cérebro diminuem essas respostas fisiológicas à tarefa do trabalho. Podemos ver isso em 2 seções, que é a resposta periférica e o comando central. A resposta periférica. Por volta do início do século XX, tinha-se a ideia de que os reflexos nos músculos podem controlar os sistemas cardiovascular ou pulmonar proporcionalmente à faixa metabólica. Então, vários receptores musculares respondem às alterações bioquímicas que ocorrem no músculo e podem fornecer informação ao sistema nervoso central
sobre a taxa de trabalho muscular. Vamos ver. Em particular, as fibras nervosas de pequeno diâmetro são responsivas à tensão, temperatura e alterações bioquímicas musculares. Além disso, essas fibras nervosas, elas aumentam a sua velocidade de disparo de modo proporcional às alterações de taxa metabólica do músculo. As fibras nervosas do músculo esquelético promovem um mecanismo de resposta periférica que contribui para a regulação das respostas cardiovascular e respiratória durante o exercício. Já no comando central, é assim: os centros cerebrais superiores, ou seja, o córtex motor, os gânglios basais e o cerebelo, o que é que eles fazem? Eles preparam-se para realizar uma tarefa motora e o que ele faz? Ele envia potenciais de ação através dos centros cerebrais inferiores e núcleos espinais para influenciar as respostas ao exercício dos sistemas cardiorrespiratório e nervoso simpático. Quanto mais unidades motoras são puxadas, ou melhor, são recrutadas para desenvolver a maior tensão necessária à realização de uma tarefa de trabalho, respostas fisiológicas mais amplas passam a ser necessárias para sustentar a taxa metabólica dos músculos. Por exemplo, caso algumas fibras musculares sejam impedidas de se contrair, então as fibras musculares adicionais devem ser puxadas ou novamente ser recrutadas para manter a tensão. E isso ocasiona as respostas de frequência cardíaca mais altas à tarefa de trabalho. Então, esses dois juntos, os controles periféricos e centrais, estão relacionados às quedas da atividade do sistema nervoso simpático, frequência cardíaca e ventilação observadas durante o exercício submáximo após um programa de treinamento de resistência, porque a capacidade de realizar uma série de exercícios submáximo constante por período prolongado depende do recrutamento de um número de unidades motoras que seja suficientes para atender os requerimentos de tensão de trabalho, para a realização do exercício. Antes do treinamento de resistência, mais unidades motoras com poucas mitocôndrias devem ser transportadas para realizar uma tarefa a um dado VO2. A entrada diminuída de sinais de avanço que vem dos centros cerebrais superiores e a resposta diminuída do músculo resultam em respostas menores ao exercício em termos de rendimento do sistema nervoso simpático, frequência cardíaca e ventilação. Certo, pessoal. Por fim, a gente vai discutir o ponto desse treinamento subsequente ao treinamento de resistência. A discussão desse ponto ela vai se concentrar no comportamento do VO2 máximo em um indivíduo em processo ou período de destreinamento. Está provado que indivíduos, mesmo que altamente treinados, quando fazem uma interrupção nesse processo ou período de treinamento, eles têm uma queda considerável no seu VO2 máximo. Isso se deve essencialmente ao declínio de débito cardíaco e ao declínio de extração de O2, ou oxigênio. Vocês podem ver aí no gráfico, em verde, aí, como está indicado no índicezinho também aí em cima, o VO2 máximo, que é o ponto que a gente quer trabalhar, que a gente quer discutir aqui com vocês. E se percebe que no recorte de 0 a 12 dias ocorre um declínio brusco do VO2 máximo. Dos 12 aos 21 dias ocorre uma estabilização. E logo depois, dos 21 aos 84 dias, que é o final do estudo, ocorre um novo declínio não tão brusco, mas também considerável. E este segundo declínio, no recorte de 21 a 84 dias, ele se deve à diminuição de mitocôndrias no músculo, o que consequentemente vai diminuir a capacidade oxidativa do mesmo. É comprovado também que a inatividade ela também influencia no desempenho nos exercícios que exigem resistência submáxima. Por exemplo, atletas que treinam corrida, natação e ciclismo, se eles fizerem uma interrupção de 14 dias, que é consideravelmente pequena no seu processo de treinamento, período de treinamento, ele já sofre uma
perda considerável de desempenho. O segundo gráfico, como está aí apresentado para vocês já, ele vai apresentar na sua faixa vertical o conteúdo mitocondrial da fibra muscular, como está aí exposto, e na faixa horizontal de baixo aqui, o número de semanas de destreinamento ou treinamento, que são duas situações, já vocês vão entender. Aí vocês podem perceber que um indivíduo em um período relativamente, na verdade, consideravelmente curto, né, de 5 semanas, ele consegue atingir 2 vezes mais desse conteúdo mitocondrial de fibra muscular. Mas em apenas uma semana, como está recortado aí, o recorte apresentado pela letra A, ele já perde 50% desse material, ou seja, uma perda também considerável. E aí, outro recorte feito pela letra B, como vocês estão vendo aí, ele só consegue recuperar esse 50%, esse material que ele perdeu em apenas uma semana, como eu havia dito, em 3 a 4 semanas. Em síntese, a gente consegue perceber o quanto o destreinamento ele pode influenciar negativamente no produto final, né, que é o resultado, o desempenho. Enfim, era isso. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que a gente vai estar sanando aí. Um grande abraço.